saúdo a Santa Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer, estar aqui nessa noite. É uma honra. O pastor Carlos Almiro me fez esse convite, a igreja, para estar aqui trazendo uma palavra de Deus para os vossos corações, para os nossos corações. E Deus tem falou comigo sobre um ponto que eu creio que também vai falar com você nessa noite. Se você abrir o seu coração, se você estiver disponível, Deus também vai falar com você nessa noite. Amém? Eu agradeço. Sou o presbítero José Carlos. Eu sou da Igreja Renovo do Senhor, que fica ali em Santa Luzia. A nossa sede fica no Rio de Janeiro, e a subsede no Rio de Janeiro e a sede em São Paulo. Nosso pastor é o pastor Arão Machado de Paula. O irmão já deve ter ouvido ele algumas vezes falar ali na Rádio 93, trazendo uma palavra. Amém? Então, nós estamos aqui para fazermos a vontade de Deus. E eu quero ler com os irmãos um versículo da palavra de Deus. Deus colocou no meu coração essa semana, ainda quando o pastor falava comigo, o pastor Carlos Almiro, meu cliente VIP, ali na barbearia. Sei que tem mais algumas pessoas aqui que frequentam ali. Deus possa vos abençoar também. Tem um que é VIP toda semana, que é o pastor Alexandre. Amém? Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida desses pastores, são meus amigos. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, de estar aqui para poder aprender também. Eu não sou dono da verdade, não é verdade? Mas o Senhor, Ele vai nos dando, vai nos mostrando e nos ensinando. Amém? E nós vamos aprendendo com o Senhor. Abra sua palavra aí, em Ezequiel capítulo 22. O verso que eu irei ler neste momento é o 30. Diz a palavra de Deus: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Deus tem falado comigo que Ele está à procura de um homem. Deus está à procura de uma mulher. Como foi falado pelo pastor Rodrigo hoje já aqui, que Deus usou homens no passado para falar, para usar, para estar liderando. Amém? E ainda quero ler com os irmãos o capítulo, verso 1, para que os irmãos possam entender, assim fica mais claro o que aconteceu com Ezequiel. O capítulo 1 de Ezequiel diz assim: e aconteceu que no 30º ano, do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriu os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, e veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ainda o capítulo 2, que diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando eu falava comigo, e me pôs de pé. E ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem,
eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não tema as suas palavras, nem te assuste com os rostos deles, porque são casas rebeldes. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejais rebeldes, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E então vi, eis que em uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. E então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dai-me de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Amém? Se você pode adorar por essa palavra, dá um glória a Deus aí. Amém? Eu sei que os irmãos já sabem, mas só que para que a gente possa compartilhar, Ezequiel nasceu no tempo em que Jeremias já pregava há 4 anos. Então, quando Ezequiel nasce, ele já nasce ouvindo as profecias de Jeremias. E naquela época, Jeremias já falava do pecado de Israel, do pecado de Judá. E aconteceu que Jeremias falava essas profecias ao povo, e o povo ouvia aquilo e não dava crédito. E Jeremias avisava: se você não ouvir, se Israel não ouvir as minhas palavras, poderá acontecer uma invasão, vocês poderão ser exilados, e haver uma destruição. E durante esse período, né, nós vemos lá no capítulo 1 de Ezequiel, que Ezequiel era filho de sacerdote, né? E para ser filho de sacerdote, não era qualquer um que era filho de sacerdote, ele tinha que vir de uma linhagem levita, para que ele pudesse ser sacerdote. Então, quando ele nasce, ele é criado, ele é ensinado pelo seu pai a ser sacerdote também. E quando ele vem sendo criado, aprendendo, estudando sobre como um profeta, como um sacerdote deveria agir, ele aprende as coisas que lhe é ensinada pelo seu pai. Porém, em Números vai dizer que eles só poderiam assumir essa responsabilidade aos 30 anos. Porém, é nesse período que Ezequiel também, juntamente com eles, com o povo de Israel, é exilado, levado para a Babilônia. Por causa de quê? Por causa dos seus pecados.
por se aprofundar nos pecados e na desobediência, a Jerusalém, conhecida como a Santa Jerusalém, estava profundamente em pecados, não dando ouvido mais à voz de Deus. E Deus vinha avisando a eles sobre isso e eles não davam crédito. Então, no capítulo 22, que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Deus pega a Ezequiel e Deus vai usar ele para ele fazer uma acusação detalhada dos pecados cometidos por essa nação. Esses pecados que eles cometiam, e Deus, ele queria sim julgar essa nação. No entanto, que no capítulo 1, no capítulo 1, o verso 1 do capítulo 22, Deus chama ele e fala que ele vai julgar, né? Nós vemos aqui, ó, e vê a palavra do Senhor dizendo a mim: tu, filho do homem, julgarás. Então Deus estava ali para julgar a Israel, por eles estarem entrando em pecado, por eles já não estar dando ouvido à voz de Deus. E se você for ver do capítulo 1, do verso 1 ao 16, ele vai falar, Deus vai tratar com Ezequiel, que a cidade é uma cidade sanguinária, que é uma cidade com as mãos sujas de sangue, uma cidade pecaminosa, uma cidade que entregou-se à injustiça e violência. Do capítulo 17 ao 22, nós vamos ver que Deus compara Israel com bronze. Israel seria derretida, seria consumida pelos seus pecados. E do verso 23 ao 30, nós vemos o profeta denunciando essa corrupção generalizada entre os líderes de Jerusalém. E aí Deus olha, nós vamos ver que Deus olha para os sacerdotes, Deus olha para os profetas, Deus olha para o povo, e o povo não está isento também desse pecado. E Deus olha para o homem e vê que não havia ninguém, nem um homem, nem uma mulher, para que pudesse tapar a brecha, para que estivesse diante do muro. Meu Deus, que coisa séria! Deus não achou, irmão, nem um sacerdote. Isso é muito sério. Olha no verso 6, o que vai dizer? E eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti para com o estrangeiro. Ao pai e à mãe desprezaram em ti para com o estrangeiro, usaram de opressão, esqueceram os mandamentos de Deus, enterraram os mandamentos de Deus, esqueceram-se de Deus. E aí Deus fala com Ezequiel: eles vão vir para tu, são de coração duro, eles não vão querer te ouvir, eles não vão dar crédito. Mas Deus fala com Ezequiel: fala o que eu te mandei, não cesses de falar, porque eu serei contigo. Então o Senhor observa a nação de Israel, que está toda corrompida, com os filhos desobedientes, seus pais desobedientes, suas noras desobedientes, já não tinham mais parâmetros morais, não tinha nenhum respeito mais. O povo estava em total ruína, em pecado. Mas naquele tempo, como nós lemos, nós vemos aqui,
que haviam 3 tipos de pessoas aqui, que Deus foi procurar. Deus foi procurar dentro dos palácios para ver se encontrava um rei, alguém que pudesse falar do nome de Deus, alguém que pudesse levar o povo de Deus à adoração, que intercedesse por Deus. Mas Deus olha e não acha. E aí Deus faz, eu fico imaginando Deus procurando. Olha, fico olhando Deus com o seu olhar, como chama de fogo, procurando. Aí Deus não encontra nos palácios, nos príncipes, porque suas mãos estão manchadas de sangue. Aí Deus vai aos montes, às montanhas, porque Deus vai atrás dos sacerdotes. E quando chega lá, vai, aleluia, glória, a presença de Deus está aqui nesse lugar, irmão. Aleluia. E Deus vai até os sacerdotes. Deus procura nos sacerdotes alguém que pudesse levar o povo a se consagrar, levar o povo a adorar. Mas o povo, os sacerdotes, ofereciam sacrifício e Deus os rejeitava, porque o sacrifício que eles ofereciam era um sacrifício de manjares detestáveis no altar de Deus, e o seu sacrifício eram rejeitados por Deus, meu Pai. E Deus queria relacionar com o povo, mas não achava ninguém. Então Deus, os sacerdotes eram aqueles que pegavam o povo e levavam a Deus. Deus não encontra neles. E Deus, quando não encontra neles, Deus vai para onde? Deus vai nos profetas. Deus vai procurar os profetas. E quando Deus vai procurar os profetas também, Deus vê nos profetas que os profetas profetizavam a seu bel prazer. Eis que diz o meu espírito, você será abençoado. Eis que diz meu espírito que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. Mas não falava a verdade para o povo dos seus pecados. Deus olhava para isso. Deus falava, nos reis eu não achei. Aleluia. Aleluia. Nos profetas eu não achei. Nos sacerdotes eu não achei. E Deus vai falar com um homem, um jovem, Ezequiel. E aí Deus fala com Ezequiel, ele ainda estando exilado, quando ele deveria estar no seu chamado, exercendo o seu chamado, ele está exilado lá. E Deus fala com ele, como falou aqui no capítulo 22. Deus manda ele falar para todo aquele povo. Agora veja, mano, que grande tragédia é quando a corrupção e o pecado se aposta de um povo e Deus procura alguém que possa livrá-los, interceder por eles ao arrependimento, à conversão, e não encontra. Deus procurando relacionar e não encontra. Meu Deus! E aí, irmão, nós vemos um povo afastado, um povo desligado, um povo sem comunhão, um povo que não orava, um povo que não buscava. Foi falado aqui que é através da oração é que Deus que move a mão de Deus. E essa igreja aqui, ela está baseada na oração. Essa igreja está de pé é porque Deus tem visto os joelhos dobrados nesse lugar. Aleluia! E Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para confirmar os nossos corações, de que Ele ainda continua operando. Mas tenha certeza de uma coisa, Charles Spurgeon
1800 alguma coisa, ele era um jovem que, não sei se os irmãos já ouviram falar da história dele, mas ele estava na igreja, né? Estava na igreja pregando em Chicago, quando, sentado num banco, estava um rapaz, um jovem, e aí quando Charles Spurgeon pregava e falava do poder de Deus na vida de um homem, do que Deus poderia fazer através de um homem, de uma mulher, de um jovem e de uma criança, aquele jovem ficou abismado, o coração daquele jovem se encheu. Ele falou, eu quero ser como esse homem que tu está falando aí, que muda a humanidade. E aí, naquele momento, Charles Spurgeon chama aquele rapaz até a frente, aquele rapaz chega, ele põe a mão sobre ele e começa a orar pelo aquele rapaz. E aquele rapaz, de uma família pobre, de uma família desconhecida, de uma família que não tinha nome, esse rapaz dá crédito àquela palavra. Aquele rapaz pega aquela palavra, eu quero ser como esse homem que é usado por Deus. Eu quero fazer essas coisas que tu tem falado. E aí ele pega aquelas palavras e guarda consigo. E foi o homem que salvou, até a sua morte, mais de 500.000 almas para Jesus, levando o Evangelho. Então veja, irmãos, quando você está debaixo dessa palavra aqui, ó, porque ela que é a sua bússola, ela é seu guia, ela que te dirige, ela que te põe fé. Quando você lê, ela te dá fé na sua caminhada, ela firma os teus passos. E foi isso que aconteceu com esse rapaz. E aí eu quero tirar um exemplo muito prático para cada um de nós. Nós podemos perceber que durante a Copa, o mundo inteiro fica distraído. Eu pergunto, a igreja me ajuda a pregar. Quando tem a Copa do Mundo, o mundo todo fica distraído ou o mundo fica focado? As pessoas saem mais cedo do trabalho ou ficam até tarde? Sai mais cedo porque tem jogo, fecha, não é isso? Fecha comércio, onde você passa tem uma TV, pessoal lá parado assistindo o quê? 11 jogadores atrás de uma bola. Não tem nada contra a bola, eu gosto muito de futebol. Mas para o mundo, 11 homens, para nações, para nações, pastor Rodrigo. Agora você imagina um homem cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus. Um homem e uma mulher cheia do poder de Deus. Vira esse mundo pelo avesso. Se você dentro da sua casa está passando algum problema, Deus está te falando aqui nessa noite, se levanta. Se levanta, age, porque Ele quer agir na sua vida. Porque se você for ocioso, se você não se apresentar, Deus não vai agir. Você precisa se apresentar. Você precisa estar disponível. E aqui, meu irmão, aleluia, Deus não está à procura. Deus não está à procura de um galã de novela. Deus não está à procura de jogador de futebol. Pode até ter um jogador de futebol cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Mas Deus está à procura de homens e mulheres disponíveis a fazer a sua vontade. Aleluia! Deus não está à procura de sabedoria humana. Diz Provérbios 8, 22. Aleluia! E aí eu vejo algumas características. Abre, pastor Rodrigo, lê para mim aí, por gentileza. 8, 22. Olha o que a palavra vai dizer. Deus não está procurando sabedoria humana, não. Sabe por quê? Pode ler, varão. O Senhor
me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Isso. Continua. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Não. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Ele. Quem é essa pessoa? A sabedoria foi aluna dele. Diz a palavra de Deus. A sabedoria foi aluna dele. Do Senhor, do Deus, do Todo-Poderoso. Então ele pode te usar. Ele pode te usar, minha irmã. Ele pode te usar, meu irmão. Ele pode te usar, jovem. Se você der lugar para ele. Aleluia. Então, uma característica de que Deus está à procura de um homem, é de um homem que teme ao seu nome. Porque o homem que teme ao seu nome, diz a palavra de Deus, é o princípio da sabedoria. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida próspera, tema ao Senhor, tema a Deus, tema as autoridades que Deus constituiu. Aleluia! Ouça elas, honre elas. Tu vai ver que você será abençoado, a irmã será abençoada, o seu casamento será abençoado, seus filhos serão abençoados. Como diz o Salmo, e terão seus filhos à roda da sua mesa. Aleluia! Sabe o que é isso, meu irmão? É quando chegar a velhice, tu sentar na sua mesa e ver seus filhos caminhando contigo, porque aprendeu, sentou contigo, ouviu a palavra, e hoje você vai estar colhendo. Hoje você vai estar colhendo. Ah, meu filho não gosta de ir para a igreja, não. Aleluia. Meu filho não quer ir para a igreja, não. Ele não tem que querer, não, meu irmão. Ele tem que vir contigo, caminhando. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai me levava para o culto sem eu querer. Vamos embora, sem querer mesmo. E eu ia. E hoje, pela misericórdia, meu pai já se foi, mas eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Amém? Uma segunda característica de que Deus procura num homem e numa mulher são homens e mulheres arrependidos. Deus procura homens e mulheres arrependidos. Veja aqui no capítulo 6, verso 6 de Isaías. Isaías vai dizer que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Eu pergunto para os irmãos, tem alguma diferença nos dias de hoje? Hã? Aonde tu vai é palavrão, é não sei o quê. Tem alguma diferença? Não tem. Deus está te chamando, irmão, para a seriedade da palavra, para a obediência dessa palavra, porque Ele quer te ajudar. E quando Isaías está ali, meu irmão, ele vê, olha para o céu, ele vê o céu. Serafim quer dizer ardente. Serafins quer dizer anjos ardentes, ardentes em fogo. E eles ficam voando, o rosto tapam os seus pés, numa velocidade, ficam batendo as asas, dizendo: Santo, Santo, Kodesh, 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 Yahvé, Kodesh, Yahvé, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Glória a Deus! E quando ele olha, ele reconhece, meu irmão, isso é reconhecimento. Quando ele vê isso, ele cai de joelho. Não, Senhor. Ele se prostra, meu irmão, reconhecendo que ele era homem, pecador, que
nem vê a face de Deus. Quando ele vê isso, ele cai, que ele dá uma espiada assim, ele só vê o anjo. Toca na boca dele e dá saúde a ele. Fala para ele profetizar. Glória! Meu Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então Deus, aleluia! Glória a Deus! E o anjo, quando desce, toca a sua boca, purifica ele. E ele começa a anunciar o evangelho de Jesus. Então, quando nós temos alguma coisa, Senhor, nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecador. O Senhor olha para nós, Ele nos toca com o Teu Espírito Santo. Aleluia. Ele nos dá graça, irmão, porque não somos nada. Ele reconhece, Ele vê em nós que somos pó. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 32, verso 5. Pode ler para mim, pastor, por gentileza. Eu estou indo para o final da mensagem. Aleluia. Irmão, Deus está falando contigo nessa noite. Eu não sei, mas Deus me deu essa palavra para trazer para você nessa noite. Eu não sei quem está precisando dessa palavra, mas cele ela no seu coração, escreva ela nas tábuas do teu coração. Amém? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste. Ele é perdão, irmão. Ele é perdão. Ele abriu os seus braços na cruz do Calvário e ficou 6 horas naquela cruz, pendurado, para te dar direito, para que você tivesse direito de herdar um céu. O céu não é coisa real, não é um conto de história, não, é real. Aleluia. Então a terceira característica que Deus quer de um homem, que Ele procura no homem, para que possa tapar as brechas e ficar na espreita do muro, são homens e mulheres obedientes ao Senhor, como foi Ezequiel. Ezequiel não se calou, Ezequiel não temeu, Ezequiel falou aquilo que o Senhor colocou na sua boca. E aqui Deus tem levantado um anjo seu para falar para a sua igreja, para que a sua igreja receba do alto e obedeça às palavras de Deus, e que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se tem alguém aqui que quer se entregar, que ainda não teve manifestado em sua vida o Espírito Santo, te convida para você vir aqui. Os pastores estarão orando. Os pastores estarão orando. Você está passando por alguma dificuldade, eu não sei, no casamento, com um filho, eu não sei qual é a dificuldade, mas Deus sabe. Amém? Deus está dizendo aqui para mim, o Espírito Santo quer fazer morada em você. O Espírito Santo quer transformar a sua vida. O Espírito Santo quer apossar de você de maneira diferente. Porque Ele tem uma obra na sua vida e você ainda não sabe. Como naqueles dias, os homens usados por Deus, muitas vezes não sabiam nem o que Deus ia fazer, mas eles confiavam em Deus. Deus hoje está te chamando para que você confie nele. Amém? Deus, os pastores estarão orando por você nessa noite. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.
Amém?